Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Meus irmãos e irmãs, vamos hoje falar sobre um tema anexo ao do sacramento da penitência ou da confissão, né? E creio que seja este um tema que gere bastante dúvida entre os fiéis da Igreja Católica, visto que grande parte não tem conhecimento exato do que seja, né? Então nós vamos falar hoje sobre as indulgências. Para isso vamos, mais uma vez, fazer uso do Catecismo da Igreja Católica, nomeadamente os números 1471 a 1477, né? São aí apenas 6 números do Catecismo, mas que já nos ajudam a compreender um pouquinho sobre as indulgências. Então, logo no número 1471, nos diz o Catecismo: a doutrina e prática das indulgências na Igreja estão estritamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. Então, como eu disse inicialmente, de fato, é uma decorrência deste sacramento, eles estão estritamente ligados. Que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Remissão que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro da satisfação, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida dos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. Não é? Então, esta é a realidade da indulgência. Ela está, como disse o Catecismo e como eu havia afirmado, estritamente ligada ao sacramento da penitência, e ela ajuda a satisfazer, ou melhor, seja, a perdoar, a apagar as causas, não é, as penas que o pecado ele causa em nossas almas. Segue ainda o Catecismo explicando que ela pode ser parcial ou pode ser total, não é? Então, plenária, melhor seja. E isso é conforme a Igreja ela conduz, né? Então, por exemplo, visitar alguns santuários, grandes santuários de peregrinação, cumprindo os pré-requisitos de estar em estado de graça, ou seja, se confessar, participar da missa, comungar e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa, aquele santuário ele pode conceder, né, ou a peregrinação a ele, ou, por exemplo, a oração do terço, ou alguns dias específicos podem conceder ou a indulgência plenária, ou seja, apaga todas as penas, ou a indulgência parcial, apaga apenas uma parte destas penas. Segue o Catecismo da Igreja Católica no número seguinte: para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo o pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas, que exige uma purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado.
Essas duas penas não devem ser concebidas como espécies de vinganças infligidas por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. Então, significa o quê? Nós cometemos um pecado. Este pecado ele tem dois desdobramentos. A chamada pena eterna. Esta pena eterna ela é perdoada através do sacramento da penitência. E temos, por outro lado, a chamada pena temporal. Esta ou é expurgada, diríamos assim, purificada pelo purgatório, ou já aqui na terra pelas indulgências. Então, assim, talvez uma comparação para que nós possamos compreender melhor, essa é até hoje, ao menos, a melhor explicação comparativa que eu ouvi, é como quando nós fincamos um prego na parede. Então, o pecado seria este fincar o prego na parede. Então, nós fomos lá e cometemos o pecado. Aí nós vamos ao sacerdote e confessamos o nosso pecado. Então nós arrancamos este prego da parede. Ok, a pena eterna ela foi perdoada. Se eu morrer, eu fui redimido, eu vou ser salvo. Mas ainda há a pena temporal. É aquela marca que fica. Quando nós arrancamos um prego da parede, fica o buraco, fica uma marca na parede. Então esta é a pena temporal, esta é a purificação que nós devemos passar no purgatório. Então as indulgências elas visam apagar estas penas, então seria como se nós emassássemos a parede, lixássemos e pintássemos a parede, ou seja, ela fica lisinha, ela fica totalmente nova. Então uma pessoa, vou ser bem objetivo aqui, uma pessoa que tenha cometido um pecado, confesse este pecado, contritamente, e depois lucre uma indulgência, independente da maneira como for, se for fazendo alguma visita, ou um outro meio pelo qual a igreja conceda as indulgências. E aquela pessoa obtém, por exemplo, a indulgência plenária, se ela porventura vier fazer a sua passagem imediatamente, se ela morrer imediatamente, a sua alma ganha a vida eterna imediatamente, sem purgatório. Por quê? Porque as penas temporais foram vencidas, foram apagadas pela indulgência. E como disse o catecismo, a indulgência pode ser aplicada a nós ou a outros. A nós, sempre que nós fazemos este caminho de confessar, de cumprir aquilo que nos pede para a indulgência, ou uma peregrinação, ou a participação de algum ato que a igreja nos convide, participando da missa, rezando pelo Santo Padre, ou também pode ser aplicado a outros. Neste caso, seriam a pessoas que já faleceram, como acontece, por exemplo, no dia de finados, onde a igreja concede indulgência plenária, ou seja, cada um de nós pode alcançar, se confessar, participar da missa, rezar pelo Santo Padre Papa, receber a Eucaristia, visando a alma de alguém que já fez a sua passagem e que talvez esteja no purgatório. Quando nós fazemos isso, aquela alma, se está no purgatório, ela ganha o céu, a vida eterna. Então, a indulgência ela também pode ser aplicada a um terceiro, a uma alma, não a uma pessoa viva. Aquela pessoa que está viva, ela só pode receber indulgência se ela procurar receber. Não vai ser, sei lá, a mãe que vai fazer pelo filho. Isso não. Só pode se aquela alma já tiver feito a sua passagem. Segue o Catecismo da Igreja Católica. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado, suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegando a hora
enfrentando certamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se por meio de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e por diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do velho homem para revestir-se do homem novo. Então foi aquilo que praticamente eu comentei até aqui acerca das consequências do pecado, não é, e do que nós podemos fazer para fugir, não é, destes pecados, dessas consequências. Logo depois, né, já praticamente encerrando, o catecismo vai falar da comunhão dos santos. O cristão que procura purificar-se do seu pecado e santificar-se com o auxílio da graça de Deus não está só. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida por um admirável laço em Cristo e por Cristo, com a vida de todos os outros irmãos e irmãs na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como numa única pessoa. Então, a partir daqui, a igreja começa a falar desta realidade das indulgências na comunhão da igreja, não é? Nós sabemos que a igreja, ela é feita, diríamos assim, por 3 dimensões. Nós temos a igreja triunfante, não é? O Cristo e os santos, aqueles que estão no céu. Nós temos a igreja padecente, aqueles irmãos que já fizeram a sua passagem, mas estão ainda purgando, estão ainda purificando-se, e a igreja peregrina, que somos nós, né, que estamos aqui ainda peregrinando na terra. As indulgências, elas transpassam estas realidades, não é? O tesouro nos é dado pela igreja triunfante, são os méritos de Cristo, né, daquele que já está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, são muitas vezes os méritos de tantos homens e mulheres que viveram santamente. A igreja padecente, o purgatório, ela recebe de nós a intercessão através da busca das indulgências, né? Então nós, quando rezamos, quando aplicamos uma indulgência a um fiel defunto, estamos ajudando esta dimensão da igreja, enquanto nós, que somos igreja peregrina, buscamos através do sacramento da penitência e das indulgências a nossa remissão, a nossa salvação, e somos auxiliados pela igreja triunfante, somos auxiliados por aquela dimensão da igreja que está no céu. Por fim, vai nos dizer então o Catecismo da Igreja Católica. Pertence, além disso, a este tesouro o valor verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem junto a Deus as preces e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, que, seguindo as pegadas de Cristo Senhor, por sua graça, se santificaram e totalmente acabaram a obra que o Pai lhes confiara, de sorte que, operando a própria salvação, também contribuíram para a salvação de todos os seus irmãos na unidade do corpo de Cristo. Então, demonstra realmente esta unidade. Os santos intercedem por nós, nós obramos aqui na terra e podemos alcançar uma ajuda àqueles que estão penitenciando-se, purificando-se no purgatório para alcançarem o céu. Por fim, o Catecismo nos fala sobre obter indulgência de Deus mediante a Igreja. A indulgência se obtém de Deus mediante a Igreja, que, em virtude do poder de ligar e desligar de Cristo Jesus, lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para obter do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas aos seus pecados. Assim, a Igreja não só vem em auxílio dos cristãos, mas também o incita às obras de piedade, de penitência e caridade. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados. Não é? Então, aqui o Catecismo sintetiza, conclui, diríamos assim, reafirmando aquilo que nós já
trouxemos aquilo que nós já meditamos. As indulgências nos vêm de Deus. É Deus quem nos concede a remissão das penas temporais. Mas Ele concede através da igreja, através do serviço da igreja, não é? E este serviço, diríamos assim, que a igreja realiza entre Deus e os homens, ela está para a salvação de nós que estamos aqui na terra, ela está para a salvação daqueles que já fizeram a sua passagem e se encontram ainda no purgatório, não é? Então, creio que até aqui nós podemos falar um pouco sobre isso, esclarecer. Creio talvez que ainda existam outras dúvidas, né? Alguém vai talvez dizer assim: tá, padre, mas quais são os modos de se obter estas indulgências? São vários, né? Eu citei aqui, né, a peregrinação a santuários que concedem indulgência. Vamos falar, por exemplo, do Santuário Nacional de Aparecida do Norte, uma realidade nossa aqui do Brasil, mas existem muitas outras igrejas que concedem indulgência plenária, também dia de finados, não é? Visitar um cemitério, rezar pelas almas, estando, é claro, sempre, e recordando isso, sempre é necessário estar em estado de graça, ter confessado os pecados recentemente, né? Rezar por aquela intenção, desejar. É preciso também ter claro isso, é preciso desejar, eu quero alcançar a indulgência, é preciso ter a intenção de alcançar as indulgências e rezar pelo Santo Padre o Papa, né? Comungar também, participar da missa e comungar, não é? Então, objetivamente são estes os meios, né? E existem também as chamadas indulgências parciais. Por exemplo, a oração do Santo Rosário, ela concede indulgência parcial, assim como tantos outros atos, né, de piedade. A oração da Via Sacra, né, já que nós estamos aqui no meio da Quaresma, também nos concede indulgência parcial. E existem outros meios que nós podemos pesquisar aí, portanto, os meios de comunicação que nós temos hoje. Então fica por aqui hoje a nossa meditação acerca das indulgências. Vamos fazer a nossa oração final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Mater, quanatus est bonis Pater,